Uma boa tarde para você que também nos acompanha através das redes sociais. A partir de agora já estamos também ao vivo. É só conferir na página da Moderna no Facebook. Hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Está começando a última edição da semana do seu jornal Direto ao Assunto. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. No Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar do Parque Vida Cerrado, Centro de Conservação e Educação Socioambiental do Oeste. Luiz Eduardo Magalhães e também Cidade de Barreiras batem recorde em números de casos da Covid-19 em um único dia. Moderna FM. Meio-dia, 1 minuto em Luiz Eduardo Magalhães. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim, também Débora Muniz. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje no Direto ao Assunto. Um grande abraço para você. Hoje é sexta-feira, né? Até que enfim chegou sexta-feira, chegando mais um final de semana aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu já começo o Jornal Direto ao Assunto dessa sexta-feira perguntando para você, com o aumento de casos aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, cidade do agronegócio, você acha que está na hora de decretar o fechamento do comércio? Participe com a gente, o WhatsApp já liberado, você pode participar pelo WhatsApp ou também pelo Facebook na página da Moderna. Dê a sua opinião, a sua posição, se você acha que deve ou não decretar o fechamento do comércio com essa quantidade de casos da Covid-19 aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho, finalzinho do programa, a gente vai trazer, portanto, o resultado da enquete desta sexta. E o índice de isolamento aqui na região oeste da Bahia continua baixo e está piorando com os dias, vai piorando, chegando próximo ao final de semana, esses números vão ficando ainda mais baixos. Luiz Eduardo Magalhães tem uma taxa hoje de 30%, Barreiras 32,4% e São Desidério 36,6%. Se vocês olharem lá o mapa no Infovis, vão ver que Luiz Eduardo Magalhães está quase vermelho, porque esse índice realmente é baixíssimo. No Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar do Parque Vida Cerrado, Centro de Conservação e Educação Socioambiental do Oeste. Vamos conversar com a bióloga Gabriele Rosa. Hoje vamos falar também sobre divórcio na quarentena com a advogada Débora Gelman. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 3628-2306 e também pelo Facebook. E agora vamos saber como é que fica o tempo, né? Será que chove nessa sexta-feira também, amanhã, sabadão, aqui na nossa cidade? Para trazer a previsão, sabe tudo sobre as previsões do tempo. É com ela, a garotinha do tempo. Boa tarde, Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Boa tarde, Bonfim, Raquel e você que nos acompanha. Vamos às informações do tempo para essa sexta-feira aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Sol com algumas nuvens, não chove, máxima de 32 graus. Umidade relativa do ar variando entre 40% e 85%. Final de semana sem chuva, segundo a Clima Tempo. Temperatura variando entre 18 e 31 graus no sábado e no domingo. Hoje em São Desidério, o dia será de sol com algumas nuvens, máxima de 32 graus. Não chove hoje em Barreiras, máxima de 32 graus. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 82,33. O milho vale R$ 37,50. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 190,00, segundo a Acrioeste. E para hoje, essa sexta-feira, o dólar teve uma pequena queda, R$ 4,98. A gente vem acompanhando o dólar, ele vem tendo essa redução aí aos poucos, mas continua variando. Vamos agora a informações do trânsito com ele, José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal Direto ao Assunto.
Agora 12:05 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, começando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto, trazendo as informações do trânsito na nossa cidade. Vai se aproximando o final de semana, a gente nota a movimentação maior também de veículos passando aqui nas vias da BR-242, também da BR-020, mesmo com transporte interrompido, transporte de passageiros, né? De vez em quando aí se depara aí com ônibus passando aqui pela nossa cidade, né? Ônibus aí vindo de fora. Também já em funcionamento as barreiras sanitárias aqui no nosso município, nos 3 pontos aí de entrada e saída aqui de Luiz Eduardo Magalhães, sentido Tocantins, tem uma barreira montada, né, com os profissionais da saúde e também forças de segurança, também na 020, saída e entrada também para a capital federal, né, também outra barreira, e também sentido Barreiras, também tem a terceira ali, próxima ali ao Tropical Ville, né, também com os profissionais da área de saúde fazendo monitoramento das pessoas que entram na cidade, da cidade de Barreiras, né? Todas as pessoas que vêm aqui para Luiz Eduardo Magalhães são monitoradas pelos agentes, funcionando, portanto, as 3 barreiras sanitárias. Algumas pessoas questionam a respeito, né, do porquê não funciona 24 horas. No último sábado, em entrevista com o secretário de Saúde, o Dr. Felipe Melli, ele explicou o porquê que as barreiras sanitárias não funcionam aí 24 horas aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E olha só, a Prefeitura de Barreiras, a gente falou, estava um clima tenso, né? Neste meio de semana lá em Barreiras, por conta da paralisação do transporte coletivo de passageiros, né? Viação Cidade de Barreiras, ontem mesmo, paralisou as atividades, os funcionários questionando que não estavam recebendo salários e por isso paralisaram. E também a questão dos clandestinos, né? Do transporte de passageiros clandestino. Por isso gerou essa crise lá em Barreiras. E por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito, a Prefeitura de Barreiras realizou uma operação com foco na fiscalização de veículos que fazem o transporte de passageiros de modo clandestino, né? Muitos veículos estavam fazendo isso lá na cidade. A ação deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, com apoio da Guarda Civil Municipal, Coordenação Municipal de Trânsito, CONTRAN, Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e também Transporte, todo mundo ali, né, nesta operação. Operação acompanhada de perto também pelo secretário de Segurança de Barreiras, Júnior Sampaio, presença do coordenador também do setor de Transporte e Infraestrutura, né, da cidade de Barreiras, Enielton Rodrigues, e também do comandante da GCM, João Oliveira, e do diretor de trânsito, Rondinelli Carvalho. Cerca de 280 veículos foram abordados durante todo o dia, o pessoal que faz, né, aquele transporte clandestino ali de passageiros, né, pondo fim, portanto, né, foram abordados, foram aconselhados, né, e não mais poderão fazer esse transporte, mesmo porque não existe a lei lá em Barreiras ainda para que eles possam atuar, né? E o fim também da paralisação, também o movimento de ontem acabou dando fim aí a essa paralisação, reivindicações atendidas, né? A paralisação dos funcionários da Aviação Cidade de Barreiras foi encerrada. A categoria que tinha parado as atividades desde as primeiras horas de ontem, quinta-feira, decidiu voltar ao trabalho depois que as 2 principais solicitações foram atendidas. A Prefeitura de Barreiras diz que vai aumentar a fiscalização para coibir essa circulação de automóveis clandestinos que estavam fazendo o transporte de pessoas ilegalmente. Outro ponto da pauta também foi atendido. A empresa Aviação Cidade de Barreiras já começou a fazer o pagamento dos salários atrasados do mês de abril, né? Era uma reivindicação e por isso que os funcionários ali decidiram parar, né, no dia de ontem. Com isso, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Manuel Messias, considerou que a paralisação atingiu o objetivo e foi uma vitória, né, da categoria neste clima todo, né, que se gerou lá na cidade de Barreiras. A Bahia chega a 70% de cidades com transporte suspenso devido aí ao Covid-19. Já terão transporte a partir deste sábado suspenso as cidades de Bonito, que fica na Chapada Diamantina, Formosa do Rio Preto, que no oeste da Bahia, Guaratinga, na Costa do Descobrimento, Ibicuí e Poções no sudoeste, Ibipitanga, Jussara no centro-norte, Pé de Serra na Bacia do Jacuípe e Presidente Tancredo Neves, que fica no Baixo Sul do estado da Bahia. São as cidades, né, que terão aí o transporte suspenso. Com essa quantidade, agora o número de municípios com serviço interrompido chega
a 294, 70,5% dos 417 municípios do estado, né? O retorno, portanto, já retorna, segundo o decreto, o mesmo decreto do governo do estado da Bahia. Governador Rui Costa autorizou, portanto, a volta dos serviços das cidades de Apuarema, e Itororó, que fica no sudoeste do estado, Caém, no Piemonte da Chapada Diamantina, Capela do Alto Alegre, na Bacia do Jacuípe, e também a cidade de Laje, né, no Vale do Jiquiriçá. A justificativa aí, 14 dias aí, sem a presença aí do Covid-19 aí nas pessoas, né, na população destas cidades. Por isso, autorização para o retorno do transporte aí nessas cidades do interior da Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da Petrobras, reajuste de 5% no preço do gás. Essa é a notícia ruim, né? Mais uma notícia ruim aí, né? Preço do gás de cozinha vai subir aí em 5%. Eita, né? Diante da pandemia do coronavírus, uma notícia ruim aí para o cidadão brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo os boletins atualizados aí das cidades. Teve aí um aumento enorme. Luiz Eduardo Magalhães bateu recorde no número de casos positivos em um só dia da Covid-19. Cidade de Barreiras também. E a gente vai dar uma passada também nas cidades próximas aqui, cidades do oeste da Bahia, também aumentando aí o número, né, de casos aí do coronavírus. Raquel Santana. 12:11. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a advogada Débora Guelma sobre o número de divórcios na quarentena. Vamos conversar também com a bióloga do Parque Vida Cerrado, Gabriele Rosa, sobre a importância dessa semana. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. E também falar um pouco do trabalho do Parque Vida Cerrado. Débora tem um recadinho pra gente. Moderna FM. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia, que traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e inglês. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais, você encontra na SOS Tecnologia e Educação. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 7736284717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. Comunicado da Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo pelo site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 639-9242-5461. Faça suas compras ou pague suas parcelas, tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Antônio Correia Júnior acompanhando a nossa live lá no Facebook. Um abraço pro Antônio. Um abraço também para todo mundo que está acompanhando a gente pela Rádio Moderna 92.1 e também lá pelo Facebook. Bonfim, tem os boletins, né, Bonfim, pra gente? Exatamente, viu, Raquel? E oficialmente confirmado pela Secretaria de Saúde, né, confirmado oficialmente, estava faltando essa confirmação da morte aí de Covid-19, o primeiro paciente, né, infelizmente a primeira vítima, né, no município, que hoje aumentou, né? Agora 55 o número de pessoas ainda aguardando o boletim. Daqui a pouquinho a Prefeitura deverá, através da Secretaria de Saúde, divulgar um novo boletim e, de repente, até esse número aí vai ter alteração, né? Porque já tinham vários casos aí em observação, em análise, aguardando, portanto, o retorno. Então, a Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães confirmou oficialmente, né,
que o homem de 45 anos que morreu na unidade de pronto atendimento foi aí a causa morte Covid-19 aí, né? O primeiro caso aí do coronavírus de morte de paciente e pessoa infectada aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Já tinha feito um exame, né, que deu positivo, mas a contraprova feita pelo ACEM testou, portanto, positivo aí, né, infelizmente, né? Um homem de 45 anos, ele morreu no final da tarde da última quarta-feira, dia 3, na UPA aqui da cidade. O paciente, ele era portador de comorbidade com história de mudança do município de Riachão das Neves para Luiz Eduardo Magalhães, né? Segundo os relatórios aí da Secretaria de Saúde. Um detalhe a respeito desse cidadão, né? Foi apurado e esse cidadão, ele tinha um comércio, ele era dono, proprietário de um restaurante lá na cidade de Riachão das Neves, e uma certa preocupação se gerou, né, a partir então dessas últimas informações. Esse restaurante, ele recebia aí ônibus, né, era parada obrigatória de ônibus, e a partir daí então existe essa preocupação, quantas pessoas, de quem ele foi contaminado e quantas pessoas também foram contaminadas, né, diante então deste fato, né, é uma preocupação. Em Riachão das Neves já temos caso positivo, e aqui em Luiz Eduardo Magalhães ontem nós tivemos aí, né, disparou 12 casos, incluindo este caso confirmado aí desse cidadão, né? Então nós temos aqui mais 12 casos confirmados aí, chegando, totalizando aí o número de 55 pessoas contaminadas aí com a Covid-19, aguardando o resultado hoje, 17, né, sem, é claro, a oficialização deste boletim, que deve ser apresentado daqui a pouquinho pela Secretaria de Saúde aqui do município, mas, na realidade, 55 casos confirmados, 17 aguardando aí o resultado de exames. Casos em monitoramento, um total de 66 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, 264 descartados e, portanto, 653 casos notificados no total. Esses são os números aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Os casos, esses novos casos se referem a 7 pacientes do gênero feminino, com idades de 4 anos, uma criança, 27, 33, 42, 44, 49 e 58 anos. 3 casos com história de contato com caso positivo e 4 sem história de viagem, né, histórico de viagem ou contato com caso positivo, ou seja, a transmissão aí já comunitária. 3 pacientes do gênero masculino com idades 22 anos, 40 e 48 anos sem história de viagem ou contato com caso positivo, ou seja, né, são pessoas aí também contágio comunitário. Paciente do gênero masculino 61 anos com história de viagem a Salvador e um paciente do gênero masculino 45 anos que veio a óbito, né, que esse cidadão que eu acabei de falar, né, infelizmente o primeiro caso de óbito aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Portanto, esse foi o boletim divulgado, né, esse último boletim com esses 12 casos confirmados de ontem para hoje aqui na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai aguardar, né, se durante o programa a prefeitura aí informar, né, o boletim a gente vai trazer para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Agora meio-dia, 18 minutos, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Na ponta da linha com a gente, a nossa entrevistada de hoje, doutora Débora Gelman. Doutora, depois me confirme se eu falei certinho o seu sobrenome. A gente vai falar sobre divórcio na quarentena. Ela é advogada especializada em direito humanizado nas áreas de família e sucessões, atuando na mediação de conflitos familiares a partir da teoria dos jogos. Oi, doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Tá certo, meu nome é Débora Gelman mesmo. Maravilha, então. Doutora, os divórcios no Brasil, eles podem aumentar durante essa pandemia que a gente tem enfrentado? Sim, na verdade, eles não só podem aumentar, como eles aumentaram bastante durante a pandemia. Pelo menos as consultas, né? Casais querendo fazer o divórcio. Já vinha aumentando, o divórcio já vinha aumentando antes da pandemia. A cada 3 casamentos, um terminava em divórcio. Essa é a estatística do Brasil. E quais os fatores que a senhora acredita que está fazendo com que esse número, que já estava aumentando, aumente ainda mais nesse período? O aumento da convivência, né? O isolamento, ele gera o aumento da convivência entre o casal e, obviamente, com o aumento da convivência, ele gera o aumento do conflito.
Então, esse é o principal fator do aumento dos divórcios nesse período da pandemia. Inclusive, na China, houve esse aumento, né? Foi o primeiro país a dizer que estava tendo esse aumento dos divórcios. Então, no meu ponto de vista, é sim esse aumento do convívio entre os casais. Doutora, boa tarde, tudo bem? E no Brasil, doutora, como é que estão os números aí, né, de pedidos de divórcio? Então, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Essa é a estatística do Brasil. 70, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. E na maioria das vezes, 70% das vezes, o pedido é feito pelas mulheres. As mulheres é que tomam a iniciativa de pedir o divórcio. A gente está conversando com a advogada doutora Débora Guelma. Ela é especializada em direito humanizado nas áreas de família e sucessões, atuando na mediação de conflitos familiares a partir da teoria dos jogos. Doutora, e como está sendo possível realizar o divórcio nesse período de quarentena? Como é que a justiça tem feito isso? Então, a justiça ela está funcionando, os prazos voltaram há pouco tempo. E o pedido ele pode ser feito, na verdade, existem 2 tipos de divórcio, né? Existe o divórcio judicial, que ele é feito na justiça quando não há consenso entre os casais e quando há filhos menores ou incapazes envolvidos. E no caso, temos o divórcio extrajudicial, que ele pode ser feito em cartório. Mas nesse caso tem que ter consenso entre as partes e não pode haver filhos menores. Hoje a justiça ela está digitalizada, né? Então as partes contratam os advogados, apresentam toda a documentação necessária e é feito o pedido pela via eletrônica mesmo. Se peticiona, né? O pedido do divórcio é uma ação, né, de divórcio e ela é protocolada, ela é distribuída eletronicamente nos tribunais. E demora, doutora, esse processo? Desculpa, pode falar. Então, demora quando for um divórcio consensual, mesmo que seja pela via judicial, é muito rápido. Demora dependendo da vara, né, porque tem varas que são mais rápidas e tem varas que são mais lentas. Mas demora de 1 a 3 meses até a homologação do pedido, porque, no caso, o Ministério Público ele precisa funcionar para o divórcio ser homologado. Ele atua na proteção dos interesses dos filhos menores. Quando tem conflito entre os casais, aí demora bastante, porque as partes elas utilizam bastantes recursos. Nós temos os recursos processuais, que fazem com que o processo demore bastante. Aí pode demorar, tem processos que demoram 10 anos, processos que demoram 5 anos, processos que começam num conflito, né? Há litígio no começo, mas depois de um tempo as partes conseguem fazer acordo. Então varia muito de caso a caso essa demora. E tudo isso, doutora, em consequência da divisão de bens, né? Existe essa questão, esse questionamento, né? De uma briga que ela se estende pela questão de se dividir tudo aquilo que foi construído. Sim, com certeza. A maioria das vezes é por conta da divisão de bens. Tem muito também da questão da pensão alimentícia, que também, né, envolve questão patrimonial, questão financeira, mas também vejo muitos casos que demoram até por conta da discussão da guarda das crianças, porque hoje em dia os pais estão querendo também participar mais da vida dos filhos. É um dado assim, bem interessante que eu tenho presenciado. Doutora Débora, e nesse momento de pandemia, você tem acompanhado esses casais que acabam divorciando, mas continuam morando juntos nesse período? Sim, sim. Tem vários casos, né, em que os casais se divorciam ou até se separam de fato, fazem uma escritura ou documentos que estão separados de fato, né, porque a separação
hoje em dia, você não precisa mais se separar para poder ser pedido o divórcio. Mas quando você se separa antes de pedir o divórcio, dá fim ao regime de bens, né? Então, os bens comuns os bens eles não vão mais se comunicar a partir do momento que eles estão separados de fato. E pode haver essa separação de fato, mesmo quando o casal mora no mesmo teto, até porque fica muito difícil por questões financeiras e até por conta da pandemia, um dos dois abandonar o lar, um dos dois ser obrigado a deixar o lar. Somente isso acontece em casos de violência. Quando tem violência, aí sim pode haver medidas protetivas para o agressor deixar o lar. E a gente tem visto, né, que essa violência aumentou com essa pandemia, até por conta da convivência também, né? Muitas mulheres passaram a conviver com mais tempo com os agressores. E então, nesses casos, quando há abuso, violência, pode haver sim essa determinação judicial para que se separem, né, de corpos mesmo, de casa. Sim, sim. Inclusive, tem as varas das mulheres contra a violência doméstica, tem vários estados, né, várias cidades que já têm essas varas especializadas e é bem mais rápido. Se pede uma medida protetiva para justamente afastar o agressor do lar. E, infelizmente, o isolamento acaba prejudicando essas mulheres que sofrem essa violência, infelizmente. Então, é muito importante quem estiver sofrendo violência doméstica, e não só violência física, violência psicológica também, né? Que ela é silenciosa, mas ela é tão danosa quanto a violência física. Verdade. Doutora Débora, muito obrigada por esse bate-papo aqui com a gente na Rádio Moderna. Agradecer mais uma vez pela disponibilidade também de conversar com a gente hoje. Foi um prazer ter falado com vocês, com todos os ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada mais uma vez. Doutora Débora Guelma conversando com a gente hoje aqui no Direto ao Assunto. Agora, 12h27, tem participação na live. A Jusilene Sena, ela comentou assim: boa tarde, pessoal. Não só o fechamento do comércio, mas toque de recolher. Porque não adianta fechar o comércio e o povo ficar nas ruas, praças, bares. Ela está aqui falando em relação à enquete de hoje. Vanderlei Acima, ela comentou misericórdia, só Deus para nos proteger. Ela comentou na hora que Bonfim estava trazendo o boletim aqui de Luiz Eduardo Magalhães em relação à Covid-19. Antônio Corrêa Júnior comentou: eu queria saber como é essa visão humanizada sobre o divórcio. Qual a diferença dessa visão? Antônio, não vi sua pergunta, desculpa. Hernani de Almeida Oliveira Nunes: o fechamento do comércio deveria ser decretado pelo menos aos fins de semana. E o seu Eduardo Brasil comentou aqui, eu acho que também sobre a entrevista. Será porque são reveladas algumas peculiaridades que os casais não sabiam e na convivência descobriram que não suportam passar 24 horas juntos? Só não vale, declarar ao juiz que é incompatibilidade depois de 40 anos de casados. Ele botou aqui também: eu já estou casado há 49 anos com a mesma mulher. Guerreira, né? A sua esposa, seu Eduardo Brasil. Agora não pode Parabéns mais separar, também, né? 49 anos, realmente. Esses Parabéns. dois aí, pra eternidade, estão juntos, não tem como não. 49 Separação não tem anos. como não. E nem muito acostuma mais, né? Já fazem parte da mesma vida. Raquel, você falou aí a respeito do final de semana, né? Na participação aí de um ouvinte. Tem uma dica aí, já que pode realmente utilizar o final de semana, semana que vem tem um feriado na quinta-feira, né? Vale essa observação, né? E eu acredito que o Estado deve estar pensando nisso, eu não sei se o município está pensando, mas o por que não pegar esse feriado, já que é na quinta, jogar na sexta e aí decretar já sexta, sábado e domingo. São 3 dias aí sem funcionar. Qual feriado, Bonfim? Feriado de Corpus Christi na Corpus próxima Christi. quinta-feira, né? Vai ficar Dia aí no 11, meio, né? no final aí, próximo do meio de semana. Então, serve aí a dica para observar aí diante do comentário aí do cidadão, né? Que acabou de fazer a respeito do final de semana. Então, semana que vem, já que tem um feriado, se não puxar para segunda, empurra então para sexta-feira. Isso tem que vir do gestor público, infelizmente, porque o governador Rui Costa antecipou o feriado de 2 de julho e também o de São João. Muita gente não aderiu, não cumpriu aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Só cidades com mais de 100 casos que realmente
A gente viu que cumpriram esse decreto, anteciparam mesmo, realmente fecharam as portas. Mas se não houver adesão, não vai funcionar. Então, tem que ser um decreto municipal por parte do gestor aqui do município, o Zé Oliveira, e realmente as pessoas têm que aderir só assim para baixar essa taxa de contaminação. Olha só, Raquel, completando a informação do boletim, né? A gente está aguardando ainda, viu, gente, o boletim oficial. Às vezes demora um pouco, passa aí do período de meio-dia aqui da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, né? Mas os casos estão aumentando na cidade. A gente nota que tem alguns bairros aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães com um grande número já de casos. No entorno do Jardim das Acácias, nós temos Jardim das Acácias já com 7 pessoas, né, infectadas aí com a Covid-19. E ali próximo do Jardim das Acácias já tem Tropicalville, né, 2 que já tem também. Tem o Jardim P com 4 casos, aí já passam de 10 casos confirmados ali no entorno do Jardim das Acácias, né? E nós temos, portanto, essa quantidade ali no mesmo setor. Jardim Imperial já tem 1 caso confirmado. Aí nós temos aqui no restante da cidade, né? Aliás, Tropicalville também tem 1 caso confirmado, ou seja, Tropicalville, 1, 2, Jardim P, Jardim das Acácias e também Jardim Imperial, são todos esses bairros interligados, um próximo do outro. Já passamos aí de 10 casos confirmados aí, né, nesses bairros. Nós temos aqui o bairro Santa Cruz com 6 casos, centro da cidade com 5 também, Mimoso 2 com 5, né? E temos aí Luar do Cerrado, Jardim Paraíso, Florais Lea, Mimoso 1 com 3 casos, Conquista com 2, Residencial 90 também 2, Zona Rural, uma fazenda com 1 caso, Sol do Cerrado, Verde Vida, Vista Alegre, também o Novo Paraná, Povoado de Novo Paraná, BR-242, aqui saída de Luiz Eduardo Magalhães na BR-242 tem 1 caso confirmado, Universitário, Cidade Alta e Alto do Cerrado, ou seja, já espalhou praticamente por toda a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. São poucos os bairros que não fazem parte aqui dessa relação, desse boletim da Secretaria de Saúde, né? Ou seja, aumentando cada vez mais, né? Na frente ali o Jardim das Acácias e aqueles bairros ali no entorno, na segunda posição o bairro Santa Cruz também, que é um dos maiores bairros aqui, se não o maior bairro aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Preocupação em cima desses 2 pontos, viu, Raquel? Agora, meio-dia, Bonfim, 32 minutos, a situação realmente é complicada, né? Eu estava conversando com uma pessoa de Salvador e ele me respondeu igual o governador Rui Costa, porque as pessoas que estão em Salvador estão vivendo aquela situação realmente bem pior do que a gente está passando aqui, as pessoas do sul da Bahia também. Então, quando a gente fala 55 casos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, as pessoas acham pouco, mas para quem não tinha caso nenhum e começou a ver esses casos aumentarem assim de forma tão rápida, a gente fica com medo. E outra questão, porque a gente tem poucos leitos. Dados oficiais do Infovis são 15 leitos exclusivos para a Covid em Barreiras, 5 de UTI. Aqui no município a gente tem 9 respiradores, 21 leitos. A gente se preocupa realmente e a gente espera também que esse gestor, né, que o governador do Rui Costa, ele comece a enxergar melhor a região oeste da Bahia, porque Barreiras já passou dos 100 casos, não foi, Bonfim? Exatamente, Barreiras passou dos 100 casos, vou trazer o boletim agora da cidade de Barreiras. Cadê aqui? Barreiras, inclusive com esses 100 casos confirmados, a preocupação lá aumentou e muito, né? Somente ontem nós tivemos aí um acréscimo muito grande, né? Barreiras, São Desidério também teve um aumento também, né? E a preocupação muito grande na cidade de Barreiras. Isso porque Barreiras também demorou surgir já os primeiros casos aí da Covid-19 e nós tivemos aí, quando surgiu, nós tivemos aí um número muito alto, né? Explodiu praticamente em casos nessas últimas semanas. Hoje nós temos em Barreiras 102 casos confirmados aí da Covid-19 e um total de 52 ainda aguardando análise. É isso mesmo, 52 casos aguardando análise. Os boletins em Barreiras são divulgados geralmente a partir das 19 horas. Então a população ela já fica aguardando porque sabe que todos os dias tem mudança aí no número de casos positivos aí para mais, ou seja, altera sempre para mais. 102 casos positivos, 52 em análise, um total de 55 recuperados, em isolamento domiciliar 46, segundo os dados e o boletim da Secretaria de Saúde lá de Barreiras. Um caso internado, por enquanto somente um, né, sendo aqui divulgado no boletim, e 555 descartados, aí notificados já passam de 2.000. 2.014
casos notificados lá na cidade de Barreiras. Hoje à noite sai mais um boletim oficial e, infelizmente, né, acho muito difícil esse número permanecer em 102 casos, né, depois dessas 24 horas. Vamos aguardar, portanto. Aquilo que eu falei lá na frente, quando a gente tinha poucos casos ainda, se não mudar a atitude dos gestores aqui da região oeste da Bahia, a gente vai virar um novo foco, vai virar um novo sul da Bahia, uma nova região metropolitana da Bahia. Infelizmente, é isso que está aparecendo. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer isso aqui na região oeste, porque nesse é momento de medidas mais duras para a gente conter esse avanço da Covid aqui em Luiz Eduardo Magalhães, em Barreiras, Bom Jesus da Lapa, em toda a região. Agora, meio-dia, 35 minutos, a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta, a gente tem entrevista com a bióloga do Parque Vida Cerrado, a Gabriele Rosa. Vamos falar também daqueles 10 milhões para o transporte escolar aqui no município também. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12h37. 92,1. Liquida Móveis das lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Balcão cooktop de 599 por 399. Armário multiuso de 699 por 499. Painel Valdemóveis de 999 por 799. Conjunto mesa com 6 cadeiras de 299 por 1.799. Compre no site, no app ou no WhatsApp 63992425461. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Moderna FM. Atenção! De 30 de maio a 13 de junho, a segunda parcela do auxílio emergencial estará disponível para saques e transferências. Siga o calendário a partir da data do seu nascimento. Se você não puder ir no seu dia, você pode ir depois. Não é preciso madrugar nas filas. Você que escolheu receber em uma conta Caixa ou de outros bancos, terá o dinheiro depositado também conforme calendário. Você que recebeu pela poupança social digital, use seu auxílio pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele, você pode fazer pagamentos e comprar em estabelecimentos credenciados com a maquininha. Pelo seu Caixa Tem, você pode gerar um código e sacar direto em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui, tudo de forma simples. Sempre que puder, faça tudo pela internet, usando o aplicativo Caixa Tem. Siga o calendário e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto. Está ao seu lado pra te dar a mão e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você e quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. O coronavírus é uma pandemia mundial, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar o hospital ou posto de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h40. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho e a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária.
direto ao assunto, tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Agora 12h40, né? Passou rápido, tá passando rápido o Jornal Direto ao Assunto dessa sexta-feira. E olha só, divulgado agora um novo boletim, né? A nota oficial, aliás, né? A Prefeitura acabou de divulgar a nota oficial através da Secretaria de Saúde, que vem a público informar mais 2 novos casos positivos para o coronavírus aqui no nosso município. Os pacientes são do gênero masculino, idades 50 e 21 anos, história de viagem recente. Ambos apresentam sintomas que não indicam necessidade de internação hospitalar e permanecem em isolamento domiciliar obrigatório, monitorados e acompanhados pelo Serviço de Telemedicina e também pela Vigilância Epidemiológica do município aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Então, de 55, agora passam para 57 o número de casos confirmados positivos aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, né? A gente vai aguardar para ver também o boletim divulgando o número de casos aguardando, né, resultado de exame, que com certeza deve ter aumentado também. Então, vamos aguardar. Se sair ainda, né, até 1h da tarde, a gente vai estar trazendo, né, para você ficar bem informado a respeito, portanto, aí, né, desse número, né, de casos aí. Estavam em 17 até ontem, né? Vamos aguardar para ver. 12h41, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a bióloga do Parque Vida Cerrado, a Gabriela Rosa. Antônio Correia Júnior comentou aqui mais uma vez, ele disse assim, ó: agora que a pandemia é realidade em Lem, o que falta para as pessoas se conscientizarem? As mortes de conhecidos, de parentes, hoje estava questionando um amigo que mora em Boa Vista, Roraima. Ele que sempre teve uma postura, teve aquela visão negacionista, disse que não sabe mais o que pensar. Agora que seus amigos estão morrendo como mosca, é terrível porque está muito perto, né? Está muito perto essa questão da Covid-19, das mortes. 2 pessoas próximas da minha família morreram de Covid-19. A nossa entrevistada de ontem não conseguiu falar com a gente, porque o pai foi entubado. Então, a realidade está muito perto da gente e a gente vê muitas pessoas ainda não tomando consciência dessa realidade, não se prevenindo, ainda em aglomerações. A gente falava aqui em off antes, né, no apoio cultural, sobre o toque de recolher que a Jacilene, nossa ouvinte, Jusilene, deixa eu ver o nome dela, estou encontrando mais um comentário aqui não, nossa ouvinte, ela comentou sobre o toque de recolher. E a gente lembra que no decreto do município prevê a venda de bebida alcoólica até um certo horário e o fechamento dos bares até certo horário. Só que, infelizmente, esse horário não é cumprido. A gente não tem visto isso acontecer. Bom fim. Olha só, Raquel, só trazendo aqui os dados, São Desidério teve mais um caso aí positivo, né, de ontem, nessas últimas 24 horas. Agora o total já são 37 lá em São Desidério. E Lapa também teve um grande número, viu, de casos em Bom Jesus da Lapa, né? Eram 15 casos, agora são mais 8 casos, um total de 23, ou seja, né, tá aí os municípios apresentando todos os dias nos seus boletins, né, uma alteração e muito grande, aparecendo mais e mais casos positivos aí nas cidades aí do interior da Bahia e em grande parte aqui no oeste da Bahia. Agora 12h43. Hoje, 5 de junho, é dia do meio ambiente. Na ponta da linha com a gente, a bióloga do Parque Vida Cerrado, a Gabriela Rosa. Oi, Gabriele, seja bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Oi, bom dia a todos, né? Bom dia, Raquel, José. Obrigada pelo convite, né? E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Moderna. A gente que agradece mais uma vez. E, Gabriele, conta um pouquinho pra gente desse pioneirismo do Parque Vida Cerrado. Bom, o Parque Vida Cerrado, né, ele é o primeiro centro de conservação e educação socioambiental do oeste da Bahia. A gente foi fundado em 2006 e até hoje a gente ainda é a maior referência, né, o único trabalho desse porte que tem no oeste da Bahia. Né? O parque vem aí somando nesses 14 anos um público aproximado de 26 mil pessoas, né, que já visitaram o parque, já estiveram envolvidos nos trabalhos diretamente. Mais de 200 mil mudas destinadas à arborização urbana, recuperação de áreas degradadas.
A maioria das árvores que vocês observam nas avenidas, né, nas calçadas, as árvores nativas, foram mudas produzidas pelo parque e doadas e repassadas pela comunidade ao longo do tempo. O parque ele não é um zoológico, né? Muita gente imagina que pode entrar, fazer uma visita livre. Nós não somos um zoológico, a gente está classificado como um criador científico para fins de conservação. Então, o nosso maior objetivo ali é reproduzir algumas espécies, né? A gente tem um foco, nós trabalhamos hoje com 9 espécies e o foco de reprodução em 5 delas, que são as espécies ameaçadas, o cervo do Pantanal, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a arara azul e a ararajuba, né? E a gente já acumula aí uma experiência e expertise de reprodução, principalmente no cervo do Pantanal e no lobo-guará e na ararajuba, né? Cervo do Pantanal, o parque é um dos únicos locais do Brasil hoje que tem sucesso reprodutivo com essa espécie, né? E a visita ela não é livre, porque o foco nosso não é exposição. Então, toda a visitação no parque ela está dentro de um programa de educação ambiental. Quando a gente decidiu abrir o criadouro para a visitação, o nosso principal objetivo era fazer com que a comunidade de Luiz Eduardo conhecesse o Cerrado. A gente sabe que é uma cidade de muitos imigrantes, de muitas pessoas que vêm de outras regiões e que tem aquela ideia, no subconsciente de que o Cerrado é uma vegetação pobre, que não tem riqueza, que não tem valor, que pode ser desmatado, pode ser destruído. E não, né? É a savana mais rica do mundo, 5% da biodiversidade do mundo está aqui. E o nosso Cerrado, em especial, ainda tem uma relação muito forte com a produção de água. O oeste da Bahia está no Arco das Nascentes. Então tem muita coisa boa para a gente mostrar para a comunidade e para que a comunidade possa se sentir orgulhosa de estar numa região tão privilegiada em biodiversidade. Esse foi o maior motivo que motivou o parque a abrir as suas portas para a comunidade. Tudo bem, boa tarde, Gabriela, tudo bem? Tudo Sim, bom. E aí eu queria que você falasse, você falou aí de como o parque é, como funciona a visitação também, né? E os principais projetos, né, do Parque Vida Cerrado, né? Principais áreas de atuação, como é que vocês pensam, como é que vocês trabalham todos os anos? Sim, bom, o nosso principal projeto, é o programa de reprodução das espécies, Nós somos signatários de planos nacionais e internacionais com essas espécies. O programa de visitação, que ele é dividido na visita para as escolas, Então todas as escolas da região podem acessar o parque através de plano de aula, E tem uma visita toda voltada porque o professor está trabalhando em sala de aula, e a visitação de sábado, que é aberta para a comunidade, onde todo sábado as pessoas podem ligar durante a semana, agendar, no sábado que tiver vaga, e conhecer o parque, passa uma tarde lá com o monitor, falando, explicando, mostrando tudo que a gente tem, O outro programa é o Viveiro de Mudas, que está passando por uma reestruturação. Então, a gente está saindo de um viveiro pequeno e indo para um viveiro comercial para atender não só a distribuição de mudas, mas os programas de restauração, numa capacidade muito maior de atendimento das áreas rurais, para que a gente possa auxiliar os trabalhos de restauração das áreas degradadas no oeste da Bahia e municípios do entorno. E esse ano a gente deu um passo muito importante, José, que foi o Projeto Conecta Cerrado. O Projeto Conecta Cerrado ele veio de uma parceria com a Conservação Internacional, que é uma ONG internacional, e ela veio somar esforços com a gente para a gente trabalhar com restauração. Então, a parte da estruturação do viveiro está vindo desse projeto, e um desejo antigo que o parque tinha, que era o monitoramento de fauna da região. Então, o parque está monitorando 4 áreas, 4 fazendas, 2 em Barreiras e 2 em Luiz Eduardo, para a gente poder realmente saber o que tem ainda de fauna aqui na região. Então, a gente já tem registrado muitos animais interessantes, lobos guarás, que é o foco do nosso trabalho, mão pelada, diversas espécies de veados catingueiros, o veado mateiro, onça, Então, e animais que a gente não esperava encontrar na quantidade que a gente está encontrando. Então, o projeto está trazendo para a gente um olhar totalmente positivo para a nossa região em relação à biodiversidade. A gente está bem feliz com o resultado e ele vai abrir portas assim para
para novos projetos e novos entendimentos sobre a conservação no oeste da Bahia. Muito bom, né? Muito bacana, então, esse projeto. Eu tive a oportunidade e o prazer de encontrar, né, viajando de Barreiras para Correntina, no meio da estrada, um lobo-guará, né? Muito bonito, é totalmente diferente, né? Eu nunca tinha visto um animal tão diferente, tão grande, né? Comprido, tem as pernas longas, mas realmente você vê ele solto assim, passeando, atravessando a BR. Eu parei o carro para observar, né? Mas é bacana demais você ver. Eu vi um lobo-guará lá no Parque Vida Cerrado também. Pode falar, Gabriele, vi que você ia complementar. Pode falar. Bom, o lobo-guará, nesse projeto, ele vai ser o nosso detetive ecológico, né? Então, é a busca dele, né, de como ele está, onde ele está vivendo, se ele está utilizando as lavouras, se ele não está conseguindo, se ele está... Né, a gente vai conseguir monitorar o deslocamento desse animal e, atrás dele, a gente tem encontrado outras espécies muito interessantes. A escolha do lobo, ela não é aleatória, né? O parque tem a Mel, né, a famosa loba-guará, né, os visitantes podem se aproximar, passar a mão. E a gente percebe que o lobo, ele traz isso do animal. Nossa, quando a gente fala do lobo-guará, ninguém imagina o tamanho real que o bicho é. Ele é grande, ele tem um andar desajeitado, né? Ele foca nas pessoas, então tem muito misticismo em torno da espécie, né? E ele é um canídeo, né? Que é um dos mais antigos da América do Sul. Ele tem uma história evolutiva de sobrevivência, de bravar, de estar sempre, né, lutando para permanecer, né, dentro dessas mudanças ambientais que a América do Sul e o Cerrado passou, né? Então é um animal que a gente tem um carisma muito grande por ele e a gente escolheu ele, né, como detetive do projeto, né? Maravilha. A gente está conversando com a bióloga do Parque Vida Cerrado, a Gabriele Rosa. Gabriele, eu acredito também que esse projeto novo de vocês, o Conectar Cerrado, vai dar para a gente entender também se está sendo possível a gente equilibrar esse desenvolvimento agrícola que a gente tem aqui na região, também com a preservação desse cerrado, o que você já consegue trazer para a gente nesse início de projeto em relação a isso. Sim, o objetivo, né, do projeto é justamente a gente poder avaliar o quanto que essas áreas conservadas, as reservas legais, as APTs, que são as áreas de proteção das beiras de rio, topo de encosta, como a gente tem ali na divisa com Tocantins, e o quanto que essas áreas, né, elas estão de fato contribuindo com a conservação da biodiversidade, estão tendo um papel ecológico real, elas estão não cumprindo o papel para o qual ela foi designada, né? E os resultados têm sido muito positivos. A gente tem visto bastante biodiversidade, né, que são várias espécies num lugar só, algumas espécies raras, outras espécies ameaçadas, espécies que a gente não tinha registro. Então a gente está no momento agora, assim, a gente já fez 2 monitoramentos, está indo para o terceiro. Após ele a gente vai começar a sintetizar esses dados, né? Mas realmente, assim, num primeiro momento, né, nesses primeiros 4 meses, 5 meses do projeto, os resultados têm sido muito positivos, o que é bom, porque a gente vai poder comparar as técnicas agrícolas, né, o desenvolvimento das boas práticas agrícolas aqui na região com outras regiões que não seguem, né, e tem uma perda maior de biodiversidade, e a gente vai poder estimular, principalmente o bom agricultor, aqueles agricultores que têm compromisso, né, com os serviços ambientais, que eles possam se orgulhar do que eles estão fazendo, dizer para o produtor que, olha, a sua reserva legal, ela tem valor, né? Ela não tem valor só momentâneo. Porque se eu tô conseguindo sustentar um animal de grande porte, como um lobo-guará, eu sustento toda uma cadeia de biodiversidade, e a biodiversidade que evita o surgimento de novas pragas, descontrole de pragas nas lavouras, né? Então, está tudo interligado, está tudo conectado, né, com essa relação de sustentação da biodiversidade. Com certeza. Nosso tempo correndo, né? O jornal de hoje passou rapidinho. E a gente está na Semana do Meio Ambiente, né, Gabriele? Hoje encerra essa semana temática. E eu queria saber de você. A gente também está vivendo essa pandemia do coronavírus. A gente tem como tirar alguma lição, né, dessa doença, desse período que a gente está vivendo em relação a
a forma que a gente se relaciona com a natureza, com o planeta? Sim, a Raquel, a pandemia, acho que ela veio, primeiro que assim, os estudos mais fortes indicam que ela veio, né, do consumo de carne de caça, e a caça é um problema muito sério, não só no mundo, mas aqui na nossa região também a gente tem um alto índice de caça. O consumo da carne da caça está relacionado a diversas doenças, né? O desmatamento acaba botando as comunidades, as pessoas em contato com doenças que estavam dormentes na natureza. Então, causa desequilíbrio, e essas pandemias, essas doenças podem surgir em proporções muito impactantes, né? E, bom, depois de passar aquela onda de desespero, o parque fechou as portas para visitação pela primeira vez em 14 anos, a gente vem refletindo, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, nossa, o que tem para refletir no Dia do Meio Ambiente? Eu acho que é o repensar os nossos hábitos, né? O olhar para a natureza como, não entender a natureza como um local de ganho de dinheiro, de recursos, ou de preciso limpar, né, para poder ter uma vida melhor. Mas não, olhar para a natureza e ver um local de aconchego, de acolhimento, né, o chamado da natureza para que a gente viva uma vida mais harmônica, mais diversa, com mais respeito, um ambiente equilibrado. Todas as coisas, todas as criaturas, elas vivem o seu espaço sem interferir no outro, né? Então, e a gente tem visto, desde que o parque fechou as portas, muita gente ligando, querendo sair, querendo ter contato. Então, eu acredito muito que pós-pandemia, quando a gente poder retomar a vida, né, dentro da possibilidade de normalidade, os ambientes naturais vão ser muito procurados para diminuir o estresse. Né? Já tem diversos estudos relacionando a natureza à diminuição do estresse, da depressão, né? E a gente está tentando se reorganizar no parque também, pensando como que o parque vai reabrir pós-pandemia para ajudar a sociedade a dar aquela descarregada de, nossa, ficar enclausurado, ficar fechado dentro de casa, né? Então, a gente tem visto muitos espaços como o parque vai ser a nossa terapia de recuperação pós-pandemia, né? E a própria natureza como um todo. Eu tenho visto muitas pessoas olhar positivamente novamente para a natureza, né? Nossa, eu preciso estar num ambiente natural, um ambiente verde. Então, as pessoas saíram do automático, e isso é muito bom para a gente manter esse sentimento de que nós precisamos dos ambientes mais equilibrados, mais verdes e mais naturais na nossa vida. Verdade. Eu quero te agradecer mais uma vez, Gabriele. A gente conversou com a bióloga do Parque da Vida Cerrado, a Gabriele Rosa. Agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por ter conversado com a gente aqui hoje no Direto ao Assunto. Eu que agradeço a vocês, né? O parque está sempre aberto ao que a sociedade precisa, falar, conversar sobre natureza. Essa está dentro da nossa essência. No momento de portas fechadas, né, a gente tem atualizado o site, né, as redes sociais, tem bastante atividade educativa para as crianças buscarem, entrarem em contato, né. Os parceiros do parque também estão se mobilizando para que a gente possa manter os trabalhos acontecendo, né. Então, vale a pena estar lá nas redes sociais, tem sempre muita informação para a criançada, para os adultos, né, para a gente poder fazer esse tempo passar. Verdade. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, Gabriele. Tchau, tchau. Muito bem, olha, Raquel, importantíssimo tudo isso que a Gabriele acabou de falar, né? Dia do Meio Ambiente hoje, né? Vamos plantar tudo. A gente sabe que tudo que a gente planta de bom, a gente colhe também, tem resultados aí positivos. Olha só, Petrobras reajustou em 5% o preço do gás de cozinha. Eita, que situação, né? Mas 5% é pouco, mas depois quando chega o consumidor final, aí já não é pouco, né? Já faz uma diferença, né? A estatal informou que vai reajustar em 5% o preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, vendido pela companhia às distribuidoras já a partir, foi já de ontem, já está valendo hoje. Com isso o preço médio da Petrobras será equivalente lá, olha só, 24,08. Por que esse preço lá não tem um pequeno reajuste só de impostos, né? Acrescenta pouca coisa e chega aí num preço bom para o cidadão, 24,08 lá por botijão de 13 quilos, é o mesmo, né? O botijão que a gente utiliza aí, que a dona de casa, né? Que o dono de restaurante, que nós utilizamos em casa aí, de 13 quilos, né? No acumulado do ano, a redução é de 13,4%, ou seja, 3,72 por botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A Petrobras também esclarece que igualou
desde novembro de 2019 os preços do gás liquefeito de petróleo para os segmentos residencial e também industrial comercial, o que é o GLP vendido pela Petrobras a granel. As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e junto também com as revendas são responsáveis pelos preços ao consumidor final, ou seja, né? Imagina se baixasse esse preço aí para que o consumidor não pagasse tão caro aí pelo gás de cozinha, Raquel. Bom, fim, deixa eu falar rapidinho sobre esse assunto que repercutiu durante a semana. Essa licitação, deixa eu ler aqui, contratação de pessoa jurídica especializada em controle e operação da prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, atendendo à necessidade da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2020. Uma licitação no valor de, deixa eu achar aqui, R$10.357.704,66. A gente entrou em contato com a prefeitura, esse valor de pouco mais de 10 milhões de reais para o transporte escolar do ano letivo. A gente está com as aulas suspensas. O retorno que a Ascom trouxe para a gente foi esse, deixa eu achar aqui. A resposta da Ascom, tá. A licitação é de 10 milhões, só é pago quando é usado. Agora não está sendo usado, então não está sendo pago o retorno da Ascom. O valor total é de 10 milhões, mas não quer dizer que serão utilizados esse total dos 10 milhões. Foi o retorno que a Ascom deu para a gente, né? A gente questionou por que o valor e também se já havia sido pago. O retorno foi esse, de como não está sendo utilizado, esse valor não foi pago à empresa que ganhou a licitação para fazer o transporte escolar aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive, né, em vídeo, né, circulou e está circulando aí em todo o estado da Bahia, em todos os grupos, né, um vídeo aí gravado também pelo Burburinho a respeito, então, dessa matéria aí do transporte escolar, né, ou seja, né, todo mundo compartilhando esse vídeo em todos os cantos aí de Luiz Eduardo Magalhães, das cidades vizinhas. Já recebi já de amigos de outras cidades, de longe já, e já circulou aí, está circulando aí a respeito, então, do transporte aqui escolar, né? Transporte escolar aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Olha só, a partir de segunda-feira não estarei mais aqui na bancada do Jornal Direto ao Assunto, né? Estaremos na rua, trazendo as informações em vários pontos da cidade, onde surgir notícia, estaremos, portanto, ali presente ao vivo, passando as informações aqui para o Jornal Direto ao Assunto, isso a partir de segunda-feira. Se você tem alguma notícia, alguma informação e quer a presença da gente, pode entrar em contato que eu estarei lá passando todas essas informações. De máscara, né, Bonfim, com álcool gel também, levando sempre, se protegendo. Lembrando que a gente está sempre cumprindo essas medidas de prevenção também, toda a equipe aqui da Rádio Moderna FM. Bonfim, tem o resultado da enquete, vamos, então? Portanto, ao resultado da enquete desta sexta-feira. Eu perguntei para você que participou, você que acompanha o Jornal Direto ao Assunto, né, a respeito da situação mediante, né, esse número de casos aí surgindo aí todos os dias aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E você, cidadão, você ouvinte, né, com o aumento dos casos da Covid-19, ontem superou aí todos os outros dias, foram 12 casos anunciados, casos positivos. Hoje nós tivemos mais 2 comunicados oficialmente pela Secretaria de Saúde aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Você acha que está na hora de decretar o fechamento do comércio aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Essa foi a pergunta da enquete dessa sexta-feira. Olha só, um número muito grande de pessoas, né? Obrigado, agradeço a você já antecipadamente, você que participou. 91% das pessoas que participaram da nossa pergunta da enquete, 91% disseram que sim, que está na hora sim de decretar o fechamento do comércio aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Total de 9% das pessoas que participaram disseram que não está na hora ainda de decretar o fechamento do comércio. Mais uma vez, obrigado a você que participou, deixou a sua opinião, né, aqui da pergunta da enquete. Todos os dias a gente faz aqui para você no Jornal Direto ao Assunto. Débora, tem um recadinho rápido para a gente também? Sim, o Direto ao Assunto tem o apoio das Superlojas Nosso Lar, Sicredi e Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. É isso aí, então vamos embora. Boa tarde para você, Bonfim. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você, Débora Muniz. Um grande abraço para você, amigo ouvinte, que estava ligado acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Amanhã, não se esqueça, 11 horas da manhã, tem o Resenha News.
Isso mesmo. Boa tarde também, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde que nos acompanhou hoje no Direto ao Assunto. Um excelente final de semana para todo mundo. A gente volta amanhã no Resenha News e na segunda-feira no Direto ao Assunto. Uma excelente tarde também para todo mundo. Vocês ficam agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!